Meus amigos, o brasileiro realmente não tem sequer um dia de paz. Todo dia o brasileiro tem que acordar, tem que fazer uma oração, tem que preparar a sua mentalidade para encarar o dia a dia nesse país que está ficando cada vez mais difícil, cara. É o aumento da violência que está chegando a níveis alarmantes. É o governo se envolvendo com pessoas esquisitas, cara, com criminosos. É o governo não reconhecendo o grupo terrorista como um grupo terrorista que realmente é um grupo terrorista. É o governo mexendo na reforma tributária e criando o maior imposto do mundo, e agora a gente acabou de receber informações, umas novidades aqui das contas públicas do nosso governo. Pois é, a gente está meio que fazendo uma auditoria aqui, porque aquele dinheiro lá não é deles, né? Aquele dinheiro lá é nosso, eles têm que administrar isso, e eles não estão administrando bem não, meus amigos. Porque o rombo nas contas públicas já chegou a 97 bilhões de reais, e tem uma pegadinha aqui, porque esse 97 bilhões vai para mais de 170 bilhões de reais, mas a gente sabe que a mídia fica maquiando as informações, e o nosso trabalho aqui, cara, é fazer o trabalho sujo, mostrar as informações, mostrar a realidade nua e crua, passando aquele demaquilante, né, tirando a maquiagem desses números, porque a gente vai trazer aqui o que está por trás dessa escalada no rombo nas contas públicas. E eu vou falar também sobre uma manifestação que está para acontecer no nosso país de pessoas que não estão satisfeitas com o modelo de gestão desse governo que está tocando o nosso país nesse momento. Então fica comigo até o final do conteúdo para você entender todo esse caso aqui. Mas antes de entrar a fundo aqui no conteúdo, eu preciso de trazer um dado extremamente alarmante também aqui no nosso canal. O YouTube me mostra que mais de 82% das pessoas que acompanham os nossos conteúdos aqui, ó, não são inscritos. Então tem 82% de chance de você que acompanha o nosso conteúdo, gosta do nosso conteúdo, de não estar inscrito. E para se inscrever não vai demorar um segundo. É só você olhar aqui embaixo, tem aqui ó, botãozinho inscreva-se. Clica em inscreva-se, ativa ali o sininho para você receber as notificações. Toda vez que a gente publicar um conteúdo, o YouTube vai te notificar. Você não vai perder absolutamente nada. E a gente tem uma meta aqui ousada de chegar em 50% o número de pessoas inscritas que acompanham os nossos conteúdos diariamente. Então, vai lá, se inscreve aqui no nosso canal. Bom, vamos lá, meus amigos. Rombo nas contas públicas. Quando você ouve uma informação como essa, né? O governo tem um déficit fiscal, tem um rombo nas contas públicas. O que isso significa? Significa que eles estão fazendo farra com o nosso dinheiro. E esse rombo, quem vai pagar não são eles, somos nós que vamos pagar. Então a gente precisa entender o que está acontecendo. Preste atenção nessa matéria que foi publicada no Globo. O Globo provavelmente ficou com a raiva danada de ter publicado essa matéria, mas eles têm que fazer pelo menos o mínimo. Déficit fiscal chega a 97 bilhões de reais em 2023 e dívida pública vai a 74,4% do PIB. Quem está dizendo isso aqui é o Banco Central. Analisando esse título aqui, quando a gente fala déficit fiscal, você pode trocar isso aqui por rombo. O rombo nas contas públicas chega a 97 bilhões de reais em 2023. Ou seja, o governo ele gastou mais do que ele arrecada em 97 bilhões de reais. 97 bilhões a mais em um orçamento. Cara, é muito dinheiro. E esse número é ainda maior porque quando esse atual governo recebeu a herança do governo anterior, recebeu com um superávit, ou seja, com dinheiro em caixa de mais de 80 bilhões de reais. Então, eles torraram esse dinheiro que estava no caixa de 80 bilhões de reais, mais os 97 bilhões de reais. Então, aqui a gente pode colocar na conta, né? Somar 97 bilhões mais 80 bilhões de reais. Dá ali na casa de 180 bilhões de reais que esse governo gastou a mais. E eu vou te falar uma coisa, esse aí é o modelo de negócio desse atual governo. Eles não escondem que eles são gastadores, eles vieram para gastar. Tanto é que no início do mandato, eles já informaram que precisaria criar o arcabouço fiscal para liberar dinheiro para eles gastarem a mais do que o teto de gastos. Eles receberam o governo com o superávit, com dinheiro em caixa, eles já projetando que iriam estourar as contas públicas em mais de 140 bilhões de reais. E agora vem o Haddad com um papinho de zerar, né? Chegar ali no déficit zero até 2024, que o próprio Lula já desmentiu. Falou, cara, isso não vai acontecer, a gente não vai chegar com déficit zero no final de 2024. Esquece. Agora, se todo esse dinheiro estivesse sendo investido em obras, em infraestrutura, em tecnologia, em geração de emprego, em fomentar o nosso comércio, a nossa indústria, o serviço, tudo bem, você pode até se esforçar um pouco mais durante um ano ou outro, mas depois você tem que arrumar a casa para você equilibrar as suas contas públicas, porque senão a gente vira uma Venezuela. Exatamente isso que está acontecendo com o nosso país
Foi o que aconteceu com a Venezuela, que não tinha nenhum tipo de controle de gastos. A gente está indo para o mesmo caminho. E além do mais, essa dívida de 97 bilhões, que você já sabe que está na casa dos 180 bilhões, só em 2023, a dívida total do nosso país, que está na casa dos 7 trilhões de reais, ela equivale a 74,4% do nosso PIB. Ou seja, de tudo que o nosso país produz, as riquezas que o nosso país produz durante um ano inteiro, 74,4% é somente para pagar dívida pública. Um país trabalhar durante um ano inteiro para pagar 74% de tudo que se produz para gasto público, isso aqui é uma vergonha. Só para você ter uma ideia, a dívida pública ela cresce a 6% ao ano. Ou seja, o governo ele gasta mais do que arrecada, 6% a mais a cada ano. E o nosso país cresce aproximadamente 2% a cada ano. Essa conta não fecha, cara. E nos últimos 10 anos, o governo ele gasta mais do que arrecada, com exceção de 2022, que a gente teve um superávit no ano de 2022. Agora, presta atenção no contraste. No mesmo período do ano de 2022, olha só, a gente está falando do mesmo período, né? Nesse período aqui, a gente teve um déficit de 97 bilhões de reais. Agora, em 2022, no mesmo período, as contas públicas haviam registrado um superávit de 130 bilhões de reais. Cara, eu tenho que abrir a calculadora aqui para a gente fazer esse cálculo bem básico. Olha, 130 bilhões de reais mais 180 bilhões, a gente está falando de aproximadamente aqui 310 bilhões de reais a diferença. Cara, isso aqui é uma verdadeira máquina de moer dinheiro. O governo anterior, ele trabalhou para dar incentivos fiscais, diminuindo tributos de vários setores da nossa produção, da nossa economia. E mesmo diminuindo todos esses impostos, o governo anterior arrecadou muito mais do que esse governo que está trabalhando na base da taxação, cara. Ou seja, quanto mais esse atual governo cria mecanismos para taxar mais, para aumentar os impostos, menos ele arrecada. E na contrapartida, o governo anterior diminuiu a carga tributária de vários setores, dando isenções para vários setores, e eles aumentaram a arrecadação. Alguém tem que falar para esse tal de Fernando Haddad que ele precisa aprender um pouquinho de economia. Diante de tudo isso que está acontecendo, as pessoas, cara, elas estão vendo o que está acontecendo. Está explícito isso aqui. E as pessoas estão começando a se manifestar para dizer que não está satisfeita com o rumo que a nossa economia está tomando, com o rumo que o nosso país está tomando. Olha essa matéria que saiu agora no Poder 360. Grupos no WhatsApp convocam manifestações contra Lula na quarta-feira, agora dia 15 de novembro. Grupos do WhatsApp ligados ao ex-presidente Bolsonaro, do PL, convocam manifestações contra o presidente Lula na quarta-feira, dia 15 de novembro, agora no feriado da Proclamação da República. Há panfletos de divulgações para atos em Porto Alegre, Florianópolis. As duas últimas tentativas de mobilização, no dia 7 de setembro e no feriado da Nossa Senhora de Aparecida, em 12 de outubro, não reuniram um grande número de manifestantes. Então está aqui o panfleto, aqui em Florianópolis, e também esse panfleto aqui do Rio Grande do Sul. Comenta aqui embaixo se aí na sua cidade vai ter algum tipo de manifestação também. Eu quero saber, quero acompanhar, saber o que está acontecendo. E a manifestação é algo totalmente limpo, totalmente legal, protegido pela Constituição brasileira. Obviamente, tudo tem que ser feito diante de uma ordem. É importante ter ordem, ter inteligência. Então, se você vai se manifestar, comenta aqui embaixo que eu quero saber a galera que está acompanhando o nosso conteúdo, quem é que vai participar ou não dessa manifestação. Beleza? Bom, eu trouxe algumas informações aqui nesse conteúdo. Você sabe que o nosso conteúdo ele não acaba quando o vídeo finaliza, né? O nosso conteúdo ele vai continuar aqui no campo dos comentários. A sua mensagem ela é muito importante. Importante também você compartilhar esse conteúdo com outra pessoa. De repente com um grupo do WhatsApp, com um grupo do Facebook. É importante que outras pessoas tenham acesso a essas informações também. Bom, se você curtiu esse conteúdo, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal também. Eu me chamo Josué Aragão, um grande abraço e a gente se vê no nosso próximo bate-papo.